Tessalonicenses, essa noite a gente vai começar o estudo de uma nova carta e eu estou muito empolgado por isso. 2 Tessalonicenses. Nós vamos começar com a leitura da carta e depois a gente vai falar sobre informações gerais da carta e meditar em algumas partes, sobre o conteúdo da carta, tá bom? Então vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós podemos nos reunir no Teu nome com liberdade essa noite para Te adorar, para Te bendizer, para Te glorificar, Senhor. Nossos corações estão em festa, Senhor. Nós estamos contentes, ó Deus, pelos irmãos, ó Deus, que chegaram do Rio ontem. Estamos felizes, ó Deus, poder Te servir ao lado deles, Senhor Deus, durante os próximos 2 meses. Estamos felizes, ó Deus, porque o Senhor é bom e tem feito maravilhas em cada um de nós. Essa noite, Senhor, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Senhor, nós meditamos na Tua palavra, ó Deus, que o Senhor quebrante os nossos corações, porque a Tua palavra é como um martelo que espedaça a rocha, Senhor. Então nós pedimos, ó Deus, que a Tua palavra tenha total efeito em nossas vidas essa noite. Senhor, o poder é sobrenatural, é espiritual, é além do que podemos ver, é além do que podemos humanamente compreender, e é por isso que oramos, entregamos, Senhor Deus, esse tempo especial nas Tuas mãos, e já Te agradecemos, ó Deus. Teu Espírito Santo cumpra todo o Teu querer em nossas vidas essa noite. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Estão lá, 2 Tessalonicenses? Então, muito bem, vamos ler. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa nós nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês, que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que Ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe
e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados com todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. O próprio Senhor da paz dê a vocês a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Tremenda carta, não é, irmãos? Eu sou apaixonado pela palavra de Deus e cada carta que nós estudamos se torna a minha favorita. Essa carta já é a minha favorita. E vocês
vão entender por quê. Essa noite eu gostaria de fazer apenas um panorama da carta para vocês, né? A gente vai começar o versículo 1, no capítulo 1, na próxima semana, talvez. Mas eu gostaria de fazer um breve resumo agora. Bom, primeira coisa, a segunda carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, é praticamente uma continuação da primeira carta. A primeira carta, o tema do nosso estudo foi Jesus, o Rei que vem. Lembram disso? Essa segunda carta continua com o mesmo tema, Jesus, o Rei que vem. Por quê? Como nós acabamos de ler, vocês puderam perceber que ele enfatiza a vinda de Cristo. Ele enfatiza essa segunda vinda de Cristo e portanto, é o mesmo tema que nós vamos estudar. Uma coisa interessante é que essa carta ela foi escrita apenas 6 meses depois da primeira carta. Por quê? A gente vai ver, os irmãos em Tessalônica continuavam com algumas dúvidas em relação à segunda vinda de Cristo. E Paulo, então, ele aproveita essa carta para esclarecer um pouco mais. Então, nós vamos falar novamente da segunda vinda de Cristo com mais detalhes, com riqueza de detalhes nessa carta, né? Sobretudo no capítulo 2, onde ele foca isso. Além da segunda vinda de Cristo, alguns temas que essa carta fala, como vocês puderam ouvir, são esperança, tempo, perseguição, trabalho, oração, fé, anticristo e perseverança. Nós vamos falar sobre esses temas. Consolo e dentre outros também. Mas antes da gente começar a falar mais dos detalhes da carta, eu quero lembrá-los de uma promessa gloriosa. A gente vai falar da segunda vinda de Cristo, mas a gente não pode esquecer do momento que Jesus ascendeu aos céus, né? Os seus discípulos, eles já haviam ouvido Jesus falar, olha, eu vou preparar lugar para que onde eu esteja, vocês também estejam. Eles sabiam da promessa que Jesus ia, mas que voltaria, né? Mas esse momento eu acho lindo, porque eles ficam olhando Jesus ascender aos céus e um anjo do Senhor fala com eles. Vamos ler? Atos capítulo 1, 10, 11, fala assim: e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então o anjo falou para eles, olha, da mesma forma que Jesus subiu aos céus, ele vai descer novamente. Não é tremendo isso, irmãos? Glória a Deus, Jesus prometeu voltar e ele vai voltar. Então, eu acho incrível 2 cartas falando sobre o mesmo tema. É Deus repetindo uma mensagem para nós. É como se o Espírito Santo estivesse nos alertando, dizendo de novo e de novo, o Senhor Jesus está voltando. Preparem-se, Ele está voltando para vocês. Ele está voltando para vocês. E esse é o nosso coração, não é? Nosso coração é, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, né? O nosso desejo é te ver, o nosso desejo é te encontrar, é estar contigo face a face para sempre. Irmãos, enquanto os nossos olhos estiverem em Cristo, aguardando a sua volta, certamente manteremos a nossa fé fortalecida e não vamos desanimar em meio à jornada. Amém? Você crê nisso? Amém. Então vamos manter os olhos em Cristo. Eu quero falar de alguns dados gerais da carta. Primeiro, os autores. Os autores são Paulo, Silvano e Timóteo. Na verdade é Paulo, mas ele é tão humilde que ele coloca o nome dos seus auxiliares, né, em conjunto. É claro que isso aí são as palavras de Paulo aos irmãos em Tessalônica, mas ele coloca os irmãos que estão trabalhando ao lado dele. Ele coloca Silvano e Timóteo. Silvano, ele aparece como um dos companheiros de Paulo na segunda viagem missionária, porque depois que Paulo acaba a primeira viagem, né, ele quer ir para uma segunda, ele tem um desacordo com Barnabé, que era o seu companheiro na primeira viagem. Barnabé, ele quer levar João Marcos, porque é sobrinho. Paulo falou, não, ele deixou a gente para trás, e eles se separam, e aí Paulo tem um novo companheiro de viagem, que é Silas. Na verdade, aí você vai falar, mas está escrito Silvano, né? Mas Silvano e Silas é a mesma pessoa, tá bom? É que no livro de Atos esse Silvano aparece como Silas, tá? Então, é só mais uma forma de falar o mesmo nome. Então, esse Silas se torna o novo companheiro de viagem de Paulo, e na sua primeira viagem missionária, isso está lá em Atos 16, ele encontra e conhece Timóteo.
um jovenzinho que se converteu através da avó e da mãe, que eram crentes no Senhor, e ele tinha um bom testemunho. Ele era aquele jovem ativo na obra de Deus. A igreja falava muito bem de Timóteo, e Paulo, quando viu Timóteo, falou: olha, eu vou adotar esse menino como meu próprio filho. A partir daquele momento, Timóteo passou a ser um dos companheiros de Paulo em suas viagens missionárias, e como a gente vê nas cartas de Paulo, Timóteo presente com Paulo, né? É incrível isso, mas ali foi um momento, né, de uma nova fase na vida de Paulo e de Timóteo, com certeza. Então, os três fundaram a igreja em Tessalônica, né? Nós vimos na primeira carta e novamente estamos repetindo agora. A data da escrita da carta foi 51 depois de Cristo, faz bastante tempo, né? No ano 51, essa carta que nós acabamos de ler foi escrita. E essa verdade continua até hoje, né? Continua até hoje. Palavra de Deus: céus e terras vão passar, mas a minha palavra jamais passa. E é maravilhoso isso. O local da escrita foi a cidade de Corinto, na região da Acaia. Hoje, o sul da Grécia, né? Mas na época de Paulo, era uma província romana, né? Acaia, onde ficava a cidade de Corinto. E os destinatários, a igreja em Tessalônica. Vamos falar sobre a cidade de Tessalônica, tá? Você tem um mapa aí, e aí você pode ver lá no seu canto, né? O seu canto esquerdo, né? E tem ali a cidade de Tessalônica, tá? Logo ali abaixo, próximo a Filipos, né? Filipos está ali no canto. E Tessalônica e Filipos ficavam bem próximas. Paulo e os seus auxiliares, eles chegam a Tessalônica depois de Filipos, e eles chegam ali por causa de uma perseguição. Eles saem correndo, eles ficam apenas 3 semanas em Tessalônica para fundar essa igreja, e saem corridos de lá por causa da perseguição também. Mas falando da cidade de Tessalônica, essa cidade é a cidade principal daquela região ali. Você vê que ele escreve a carta de Corinto, que é o sul da Grécia, mas essa cidade ficava ao norte da Grécia. Ali era uma outra província romana chamada de Macedônia. E a Tessalônica, a cidade de Tessalônica, era a capital da Macedônia. Era uma cidade muito rica, muito próspera, porque era uma cidade portuária, né? Você olha um conjunto de cidades, você quer saber a cidade mais próspera, é aquela geralmente que tem um porto, né? Que tem o comércio vindo, saindo. Então, essa era uma cidade portuária, era rica, ficava numa planície, né, bem irrigada, muito próspera, com 200 mil habitantes. E o comércio era muito grande em Tessalônica, que atraía muitos comerciantes e principalmente judeus, né, ao ponto de ter judeu suficiente numa cidade, né, fora de Israel, para eles terem uma sinagoga. E a gente sabe que quando Paulo chega em Tessalônica, ele prega, o primeiro lugar que ele prega é numa sinagoga, né? Então essa é a cidade de Tessalônica, uma cidade próspera, rica, capital da província da Macedônia. Agora o contexto histórico. O contexto histórico dessa carta, ela também se encontra no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. Como eu falei, Paulo ele chega ali corrido de Filipos, né? Você lembra do episódio que Paulo e Silas são na prisão, né? Eles foram presos injustamente, mas à meia-noite eles estão louvando a Deus, né? E quando eles estão louvando, depois de apanharem, eles foram chicoteados, mas eles estavam louvando a Deus porque eles foram dignos de sofrer por causa do Evangelho. E nessa que eles estão louvando a Deus por estarem sofrendo por causa da fé deles em Cristo, Deus ele manda um terremoto que quebra as cadeias deles, que eles estavam presos, e as portas das celas se abrem, e Deus opera maravilhas ali, né? E aí, eu não vou contar toda a história, você, né, provavelmente já conhece, mas ele vai para Tessalônica, e os seus perseguidores, eles vão atrás, e ele fica em Tessalônica por 3 semanas, e em 3 semanas ele ensina tudo o que ele pode para aqueles irmãos ali, as pessoas que se converteram ao Senhor. E o principal, um dos temas que ele ensinou é a segunda vinda de Cristo, é o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Cristo. O que gerou muitas dúvidas naqueles irmãos, porque mais tarde, quando Paulo vai lá para o sul da Grécia, Timóteo se encontra com ele,
E conta que os irmãos estavam com muitas dúvidas. E aí Paulo tem que escrever a primeira carta aos Tessalonicenses. E você tem registrado na sua Bíblia. Paulo ele explica detalhes sobre o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Cristo. Só que, interessante, passados 6 meses, os irmãos continuavam com outras dúvidas em relação à segunda vinda de Cristo. Talvez porque seja um assunto não tão fácil, né, de entender. E aí Paulo ele tem que dar mais riquezas de detalhes agora. E o motivo principal porque Paulo tem que explicar, supostamente uma carta chegou até Tessalônica, a igreja em Tessalônica, com o nome de Paulo, mas não foi Paulo que escreveu. E essa carta falava para os irmãos o quê? Que Jesus Cristo já havia voltado. E eles não tinham mais que esperar. Então imagina você como igreja, né? Você recebe uma carta do apóstolo Paulo explicando sobre o arrebatamento. E a preocupação dos irmãos na primeira carta é aqueles que foram perseguidos e morreram na perseguição por causa da fé deles, eles vão perder esse grande encontro com o Senhor nos ares, no momento que a igreja for arrebatada. Então eles estavam temerosos, tristes, porque esses irmãos que morreram perseguidos não iam poder se encontrar com o Senhor. E Paulo escreve falando, não, de maneira nenhuma, os que dormem no Senhor vão preceder nós, né, que estivermos vivos. Não, todos nós vamos nos reunir com o Senhor nas nuvens, nos ares, estaremos com o Senhor para sempre. Então, Paulo ele traz consolo para o coração daqueles irmãos na primeira carta, só que agora, uma carta no nome de Paulo, uma falsa carta, chega lá para confundir a mente deles. E aí Paulo tem que explicar que aquela carta não era dele e que eles não deveriam se deixar enganar sobre a volta de Cristo. E Paulo vai dar nessa carta, a gente vai ver daqui a pouco, um sinal muito evidente que nós como cristãos podemos perceber se está próxima a volta de Cristo. Tá bom? A gente vai ver daqui a pouco. Mas esse é o contexto histórico da segunda carta, tá bom? Uma falsa carta falando que Cristo já havia voltado. O tema da carta, como nós já vimos, é a segunda vinda de Cristo. E o versículo tema, foi muito difícil escolher um versículo para tema dessa carta, mas vamos lá. 2 Tessalonicenses 2:7 diz, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Igreja, prestem bem atenção no que está dizendo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Qual é o mistério da iniquidade? A ação enganadora de Satanás. Esse é o mistério da iniquidade. A ação enganadora de Satanás já está em ação. Ou seja, Satanás já está enganando a muitos. A gente vê tantas seitas e tantas religiões, não é? Com falsos cristos, falsos evangelhos, né? Promessas mil, enganando e desviando as pessoas do evangelho da verdade. Então, o mistério da iniquidade já está em ação. E o final do versículo diz, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Irmãos, quem é aquele que agora detém? Detém a iniquidade de Satanás. Quem ainda está nesse mundo impedindo que Satanás pinte, borde e faça o que quiser? Nós, a igreja. Nós, então, está aqui. Então, ele está falando que seja afastado aquele que agora o detém. O Espírito Santo está impedindo a obra, né, completa de Satanás. Né? O mundo jaz no maligno, mas por causa da presença da igreja, o Espírito Santo habita na igreja. Então, enquanto a igreja estiver aqui, Satanás não tem como ter total liberdade. Não tem, porque onde quer que Satanás esteja oprimindo vidas, escravizando vidas, um cristão vai, a igreja chega, Satanás abre alas. Ele tem que bater em retirada, porque Jesus nos deu autoridade no nome dele, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Essa é a nossa promessa. Então, Satanás ele não tem plena liberdade ainda, porque nós ainda estamos aqui. Então, quando nós, a igreja, fomos arrebatados, então esse mundo que jaz no maligno vai ficar realmente mal. Porque imagina, com tanta maldade que existe, né?
Mas enquanto a igreja está aqui, ainda existe uma palavra, ainda existe um versículo no Face, né? Ainda existe um louvor, ainda existe alguém que se tenha compaixão do perdido, alguém que estenda a mão para o ferido, ainda existe compaixão, ainda existe perdão, ainda existe reconciliação, mas sem a igreja, sem a ação do Espírito Santo através do povo de Deus nessa terra, Satanás ele vai ter plena liberdade e o mal vai correr solto, né? O mal vai imperar completamente. Então, não poderia ser outro versículo escolhido. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém, o Espírito Santo através da igreja. Quando a igreja for arrebatada, então, Satanás, ele vai ter completa liberdade de fazer o que quiser nessa terra. A importância do tema, dos 1189 capítulos que a Bíblia apresenta, olha só, a Bíblia tem 1189 capítulos. Desses, 260 capítulos estão no Novo Testamento. Sabe quantas vezes a segunda vinda de Cristo aparece? 318 vezes. Então, olha só, a palavra de Deus nos fala 318 vezes sobre a vinda de Cristo, sobre a segunda vinda de Cristo. Esse é ou não é um tema importante para nós, igreja? Sem dúvida, é muito importante. Deus quer que a gente saiba que Cristo vai voltar sim e estejamos preparados para encontrá-lo. O esboço da segunda carta aos Tessalonicenses. A segunda carta tem 3 capítulos, nós acabamos de lê-los. Primeiro, encorajamento nas aflições. Então a gente vai ver a ação de graças pelo crescimento espiritual dos irmãos, do versículo de 1 a 4, a força ao enfrentar as perseguições do 5 ao 10 e da vida de oração e bênçãos do 11 ao 12. O capítulo 2 é onde Paulo ele foca mais sobre o detalhe da vinda de Cristo e ele vai ensinar sobre o dia do Senhor, né? Então, dos versículos de 1 a 12, eventos que anunciam o dia do Senhor, e de 13 a 17, o cristão sincero deve se alegrar com esse dia. Amém? Amém. E no terceiro capítulo, são admoestações à igreja, ou exortações, né, de amor à igreja. Do versículo 1 ao 5, a perseverante espera por Cristo, do 6 ao 15, o afastamento das impurezas, e do 16 ao 18, exortação e conclusão da carta. A igreja em Tessalônica, a gente já falou um pouquinho, né, sobre como estava a igreja, ainda, né, questionando aspectos da segunda vinda de Cristo, mas é importante falar que a igreja, passados esses 6 meses da primeira carta para a segunda, continuava a mesma, ou seja, você vai ver nessa carta, a gente leu, alguns irmãos estavam crescendo espiritualmente, e eles estavam frutificando. Outros continuavam o quê? Que a gente leu várias vezes na carta, ociosos. Eles estavam lá, sem fazer nada, de braços cruzados. Aí você perguntava, e aí, o que aconteceu? Não, estou esperando Cristo voltar. E eles tinham essa desculpa esfarrapada, né? De que eles, né, não estavam fazendo nada e estavam de boa. Qual é o problema, né? E aí Paulo exorta esses irmãos, né, ociosos, que não queriam trabalhar. Então essa carta fala da coragem aos que estão passando por perseguição, porque a igreja em Tessalônica continuava sofrendo perseguição por causa da fé, né? Nós não sabemos exatamente o que eles passavam, nós passamos por perseguições, né? Mas é muito pequena, né? Outro dia eu ouvi um relato de uma mãe nossa, que a filha estava sofrendo perseguição porque ela foi a única na classe que falou que era cristã, e aí os amiguinhos falaram, eca, e se afastaram dela. Doido isso, né? Mas os nossos pequenos já estão sofrendo perseguição por causa da fé. Então isso não é algo tão distante de nós. E a tendência, irmãos, é isso aumentar cada vez mais, né? Por quê? Porque o mundo acha os cristãos, né, sobretudo, né, nós, radicais demais, né? Eles acham que somos intolerantes, porque todas as religiões dão as mãos. Nossa, mas que Deus confuso, que todos os caminhos levam a Deus, né? Que papo mais
antibíblico, né? Porque Deus é confuso, Deus seria confuso se isso fosse verdade. Então nós não temos como concordar com isso. E aí eles nos chamam de intolerantes, né? E paciência, né? Então essa perseguição, a tendência dela é aumentar, tá bom? E nós temos que estar preparados para isso, amém? Nós temos que estar preparados, porque o nosso foco é o céu, é o nosso Senhor Jesus. Essa terra vai passar, tudo vai passar, né? Tudo vai passar, e muito rápido. A nossa eternidade é com o Senhor, e é esse o nosso foco. Nós vivemos para a eternidade e não para o passageiro. Então, irmãos, esse era o contexto, essa era a igreja em Tessalônica, tá bom? O propósito da carta, encorajar os que estão crescendo espiritualmente, repreender os ociosos e esclarecer teologicamente pontos importantes sobre o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Cristo. Agora, um tópico muito importante que eu vou precisar muito da atenção de vocês. O conteúdo da carta. Nós vamos falar sobre o conteúdo da carta em 3 tópicos. O primeiro, o segundo e o terceiro capítulo, tá? Eu quero que você preste muita atenção. O primeiro capítulo a gente vai chamar de ânimo nas tribulações. É muito importante isso, ter ânimo nas tribulações. É isso que vai tratar o primeiro capítulo de 2 Tessalonicenses. Ânimo nas tribulações. O próprio Senhor, eu vou pegar um versículo de cada capítulo. Do primeiro capítulo eu peguei o versículo 4, vamos ler junto. 2 Tessalonicenses 1, versículo 4. Por esta causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. A igreja em Tessalônica continuava sendo perseguida por causa da fé. Eles estavam sendo expulsos de casa, demitidos dos seus trabalhos, rejeitados na sociedade, porque eles agora eram cristãos, eles agora seguiam a Cristo. Eles haviam abandonado todos os seus deuses, né, da mitologia grega, tudo aquilo eles já tinham deixado para trás, toda a prostituição, né, a adoração nos templos pagãos. Eles tinham dado as costas para isso, e eles estavam agora sofrendo rejeição por parte da sociedade por causa da fé deles. E muitos estavam sofrendo muito, alguns já tinham morrido por causa da fé. Então Paulo ele encoraja, ele pega o primeiro capítulo para dar ânimo, para encorajar os irmãos, não desistam, vocês estão no caminho certo, o que está acontecendo com vocês é assim mesmo, né? E Paulo poderia falar isso porque ele sofreu muita perseguição. Então veja, irmãos, sobre esse ponto é importante lembrar que o próprio Senhor Jesus foi quem falou que nesse mundo vocês terão o quê? Aflições, né? Jesus não falou que seria fácil, né? Ele nunca prometeu que seria fácil. Nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, não é isso? Exatamente, João 16:33, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, não é de se estranhar quando nós formos perseguidos por causa da nossa fé. Jesus mesmo, ele já nos preparou para isso. Irmãos, toda tribulação, toda perseguição e toda provação, elas só existem com um propósito: nos aproximar de Deus. Amém? Toda tribulação, toda perseguição, toda dificuldade, toda luta, só existe para nos aproximar de Deus. Então, olha só, eu peguei 2 versículos que são maravilhosos. Primeiro, Romanos 5, de 4 a 5, diz assim: mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Então, olha só, as tribulações, Paulo fala, nos gloriamos. Nós nos gloriamos nas tribulações. Irmãos, isso é maturidade espiritual, né? Quando eu e você chegamos ao ponto na nossa caminhada de fé que nós podemos nos gloriar nas tribulações, que a gente entende que todas as dificuldades, toda a luta, toda a perseguição, isso vai nos aproximar de Deus, isso vai nos fazer colocar o rosto em terra e clamar por mais de Deus. Irmão, você pode saber quando a tua vida está super bem, está tudo certo, saúde tinindo, casamento maravilhoso, finanças então, nossa, está explodindo a conta no banco. Dificilmente se lembra de Deus.
Dificilmente, porque a vida está muito boa. Está tudo muito bom, né? Aparentemente. Aparentemente bom, porque o lado mais importante é o espiritual. E nós esquecemos disso, né? Então, aparentemente. Porque se a nossa alegria, a nossa felicidade, nosso bem-estar depender das coisas materiais e físicas, nós somos as pessoas mais miseráveis. Sabe por quê? Porque tudo muda muito rápido, não é? No instante, a pessoa está doente, está no hospital. No outro instante, nossa, tudo muda. Então, a nossa fé, a nossa alegria, a nossa vida não está baseada, firmada, nada que é físico e material, está totalmente no que é invisível, no que é espiritual, no que os olhos não veem, na palavra de Deus, porque todo o resto vai passar, irmãos, mas a palavra de Deus não vai. Então, é muito importante a gente entender isso. As tribulações, nos gloriamos nas tribulações porque sabemos que dentro de nós isso vai produzir perseverança, resistência, vamos ficar mais firmes, mais fortes. Um adendo, né, rapidamente, para os pais que poupam seus filhos de sofrimento, não faça isso, tá bom? Por favor, você está aleijando seu filho para a vida, né? Se você poupa ele de toda queda, de toda chateação, de todo, não gosta, ele não gosta. Desculpa, mas você não está preparando teu filho bem, porque a vida é difícil, né? A vida é difícil, ele precisa lidar com o que ele não gosta, contra a vontade dele desde cedo. Porque o mundo não perdoa, não. O mundo dá de camaçada e não quer nem saber, né? Aí fora o filho chora e a mãe não vê, não é verdade? Então você tem que preparar bem seu filho, tá? Você tem que disciplinar ele com todo o amor, com todo o cuidado, mas não é não, tem que ter limites, e não importa se não gosta, paciência, a vida é assim mesmo, a gente não gosta de um monte de coisa, tem que lidar, não é verdade? Eles também aprendem, eles podem aprender isso. Isso é importante, irmãos. Então, está nas nossas mãos essa responsabilidade, tá bom? Porque a tribulação produz perseverança e a perseverança um caráter aprovado. Um caráter aprovado. Quando você não tem que produzir perseverança, isso fala continuar debaixo de oposição, continuar quando tudo está desconfortável. Você continua, você persevera. Isso é de Deus, isso produz um caráter. Tem muita gente sem caráter hoje, por quê? Porque não desenvolveu o caráter, não teve condição. Toda dificuldade corria. Tem gente que até hoje, toda dificuldade que vai enfrentar foge. O que está faltando, gente? Perseverança para desenvolver o caráter. E a pessoa não cresce. Espiritualmente fica estagnada. Porque foge quando tem uma dificuldade, quando não sabe lidar com uma situação. Isso é muito sério. Então, olha só, perseverança, caráter aprovado e esperança, tá bom? Tudo isso nos faz ansiar mais pela volta do Senhor. Então, tribulação é importante. Tiago 1, 2-4 fala, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Veja só, considerem motivo de quê? Grande alegria. Olha, que sonho quando a igreja do Senhor, né, olhar para a tribulação e aqui dentro sentir grande alegria. Porque sabemos que grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam o quê? Maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, toda tribulação, irmão, se você está passando por muita luta, muita dificuldade, muita tribulação, não reclame, tá bom? Não murmure, tá? Mas glorifique a Deus, busque a Deus, porque Deus está trabalhando em você. Não pergunte por quê, mas fale para quê, Senhor? O que o Senhor está fazendo em mim? O que o Senhor quer produzir em mim agora? O que o Senhor quer me ensinar com essa dificuldade, com essa luta, com essa tribulação? O Senhor está sempre trabalhando em seus amados, tá bom? Nada acontece por acaso em nossas vidas. Você crê nisso? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus? Amém. Então glorifique a Deus no meio das suas tribulações. Você não está só. Deus, Ele nunca te deixa só na batalha. Nunca. Aliás,
e nem na prova. Você nunca está sozinho. E a gente pode relembrar de alguns fatos bíblicos. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, quem estava lá com eles? O Senhor. Quando o Davi foi lançado na cova dos leões, quem estava com ele? O Senhor. Quando Paulo e Silas estavam na prisão apanhando, quem estava lá com eles? O Senhor. Abriu, fez um terremoto, foram libertos. E quantas vezes Esther, quando Esther teve que entrar na presença do rei com uma petição para que o povo dela fosse salvo, quem estava com ela? O Senhor. Irmão, não tem dificuldade, não tem luta, não tem prova que você esteja sozinho. Você nunca está só. Aliás, é uma promessa de Deus: nunca os deixarei, nunca os abandonarei. Você nunca está só. Tá difícil, tá muito difícil. Lembra, o Senhor está contigo. Ele não te deixa só. E se a dificuldade existe, é porque Deus está moldando o seu caráter, está criando uma resistência, fazendo um homem de fé mais forte, uma mulher de fé mais forte, mais maduro, mais íntegro, com caráter aprovado, uma pessoa capaz de ajudar outras. Alguém que passou pela prova e foi aprovado por Deus, e agora é capaz de ajudar aqueles que passam por dificuldades também. Sair daquele estágio de criança, de que foge das dificuldades, das lutas, uma nova fase, um novo estágio na vida. Amém, queridos? Glória a Deus, né? E isso vai além da nossa vontade, tá bom, irmãos? Eu só estou falando isso porque Deus ele vai trabalhar em você, querendo ou não, né? Você nem precisa pedir por mais tribulação, só glorifique a Deus quando passar, porque ou você está saindo, ou você está em uma, ou você está saindo de uma, ou está entrando em uma, né? Porque as tribulações são ferramentas nas mãos de Deus para nos moldar. Então, é por isso que nós precisamos uns dos outros, porque nós encorajamos uns aos outros, fortalecemos, lembramos uns aos outros das promessas bíblicas, não é? Isso é maravilhoso, isso é muito bom, isso é de Deus. Mesmo Jó, irmãos, com todas as suas perdas, ele nunca esteve só. Ainda quando a sua mulher falou: amaldiçoa teu Deus e morre logo, acaba logo com esse sofrimento, ele perseverou, e o seu fim foi muito mais glorioso que o seu começo, né? Então vale a pena. Agora você não entende, mas no final você vai louvar a Deus com todo o entendimento, né? Com toda a intensidade. Então começa a louvar a Deus agora, tá bom? E no final vai ser maior ainda o teu louvor a Deus. Então, há inúmeros casos na Bíblia, né, sobre a fidelidade de Deus com o seu povo em meio às lutas e tribulações, tá? A minha pergunta é: qual tem sido a sua aflição? Qual tem sido a sua tribulação? Você está atento a ela? Você tem glorificado a Deus? Você tem se alegrado diante de Deus com ela? O que Deus está ensinando você? Isso é muito importante, isso é muito importante. Confie no Senhor e você jamais será envergonhado. Não são minhas palavras, isso é a palavra de Deus. Ninguém que confia no Senhor será envergonhado, sofrerá decepção, ninguém. O Senhor tem o seu caminho no vendaval e na tormenta. Simplesmente não tema, não tenha medo. Amém? Muito bom. Agora o capítulo 2, ele fala sobre atenção aos sinais do fim. Nós devemos estar atentos aos sinais do fim. Bom, o versículo que eu peguei do capítulo 2 é o versículo 3, 2 Tessalonicenses 2,3 diz assim: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Olha só, queridos, isso é muito importante, presta bastante atenção. O Senhor Jesus, nós estudamos isso na primeira carta aos Tessalonicenses. Ele corrige, na verdade, ele repreende os fariseus, porque os fariseus eles identificavam os tempos. Ele olhava para o céu e falava: olha, vai chover, olha, vai fazer sol. E Jesus fala: olha, vocês sabem, né? Vocês são tão espertos para discernir o tempo, né? Quando vai chover ou fazer sol.
E ele fala, mas vocês não têm sabedoria nenhuma para identificar os sinais do final dos tempos, né? Mas dos seus discípulos, Jesus sempre esperou que eles reconhecessem, que eles discernissem os sinais do fim. E a palavra de Deus nos ensina como. Aqui nessa carta, no 2º capítulo, né, dessa carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos deixa muito claro um sinal que não tem como nós perdermos, né, que é o tempo do fim. Nesse versículo ele dá a dica para nós. Ele fala que antes daquele dia virá o quê? A apostasia, tá bom? Isso é um sinal do final. A apostasia. O que é a apostasia, gente? A apostasia é negar a fé. A apostasia é negar a fé. É dar as costas para Deus e a sua palavra. É dizer que você não crê mais em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E isso Jesus está falando, e é interessante isso, porque Paulo está falando com a igreja, tá bom? Então essas palavras, essa palavra, ela é para nós. Há muitos, ao longo dos anos, que se diziam cristãos e renegaram a fé. Então a palavra de Deus fala, olha, esse é um sinal. Antes do dia do Senhor, vai haver apostasia. Ou seja, muitos que se dizem cristãos, que estão no nosso meio, que estão nas igrejas, vão dar as costas para Cristo. Vão abandonar a fé. Quando isso estiver acontecendo, é um sinal de que a volta de Cristo está próxima. O arrebatamento está à mão. Aí eu pergunto para você, será que isso já não está acontecendo? E eu quero chamar a atenção de vocês para 2 versículos que logo depois de 2 Tessalonicenses, Paulo escreve a Timóteo. Se você, não que ele escreve, mas é uma carta que segue 2 Tessalonicenses. Né? A próxima carta é 1 e 2 Timóteo. E Paulo, ele continua a dar instruções, mesmo a Timóteo, sobre esses sinais do fim. Eu quero ler para você 1 Timóteo 4, de 1 e 2. Olha só. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Irmãos, olha só, muitos que se dizem irmãos cristãos vão abandonar a fé para seguir espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Mas eu quero que você entenda que ele não vai encontrar com o diabo com 2 chifres e um tridente na mão e vai falar, olha, vem e me segue. Não, vai ser uma coisa que vai apelar à sua busca interior, aos seus desejos. E isso já está acontecendo. Igrejas estão lotadas com um falso evangelho, com um falso Cristo, prometendo promessas enganadoras para as pessoas. Irmãos, isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Muitos que se dizem irmãos cristãos e falam o nome de Deus, já estão atrás de um falso Cristo, seguindo um falso evangelho, atrás de satisfazer a concupiscência dos seus corações, sua cobiça, sua ganância. Infelizmente, isso já está acontecendo. Em 2 Timóteo 4, de 3 a 4, olha só. Pois virá o tempo, e já chegou, irmãos, em que não suportarão a sã doutrina. Não gosto de ouvir a palavra, não ser confrontado com o meu pecado, não quero, eu não quero. E olha só, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina e, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Irmãos, quando nós rejeitamos a palavra de Deus, que é a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós rejeitamos a palavra, o que nos sobra, o que nos resta? A mentira. E esse engano, é desse engano que Paulo está falando no versículo 3, 2 Tessalonicenses 2,3. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. As pessoas estão sendo enganadas por causa dos seus maus desejos. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, filho da perdição. Aqui falando do anticristo. Nós, como igreja do Senhor,
que persevera na fé, nós não veremos o anticristo, nem conheceremos ele, mas nós podemos discernir o sinal, a apostasia já está acontecendo. A apostasia já está acontecendo. Então, irmãos, cabe a nós, os que ainda cremos, estar alertas e preparados para não nos deixar enganar e perseverar para nos encontrarmos com o nosso Senhor. Amém? Esse é o que nos cabe, né? Se os outros estão abandonando a fé, cabe a nós não fazer o mesmo. Você concorda? Cabe a nós não fazermos o mesmo. Continuarmos firmes. Está difícil? Aguenta firme. Jesus está voltando. Né? Aguenta firme, irmão. O Senhor nunca te deixa, nunca te abandona, tá bom? Ele está contigo. E você vai conseguir, porque Ele é com você. Capítulo 3. Capítulo 3, ele fala da urgência na obra de Deus. Então, ele dá ânimo nas tribulações no primeiro, ele alerta sobre o sinal do fim no segundo, e no terceiro ele vai despertar os ociosos, tá bom? Ele vai falar da urgência na obra de Deus, tá? E o versículo é o 7, 2 Tessalonicenses 3,7, diz assim: pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Então, ele fala de seguir o seu exemplo de quê? De trabalhar, né? De não viver ocioso. Ocioso é não fazer nada, tá? Então, Paulo, nesse capítulo, ele desce a lenha mesmo, né? Ele fala, ó, isso não é modo de se viver. Aquele que não trabalha também não coma. Então, ele puxa a orelha dos irmãos em Tessalônica que não queriam fazer nada com a desculpa de que estavam só esperando Jesus voltar, né? Então esse terceiro capítulo é a parte prática da carta. Depois ele dá ânimo nas tribulações e a instruir sobre o sinal do fim no segundo. Esse terceiro capítulo ele fala agora o que vocês têm que fazer, já que vocês estão instruídos, já que vocês estão em alerta. Agora é a hora de praticar, tá bom? Então todo o capítulo 3 é muito prático, é a nossa fé em ação, tá? Não de palavras, mas em atitudes. E ele dá o próprio exemplo dele, né? Que não esteve ocioso enquanto estava no meio deles. Então eu vou ler o primeiro versículo do capítulo 3, que diz assim: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Vocês sabem que quando a palavra de Deus foi pregada em Tessalônica, a igreja ela creu de verdade. Aquela palavra caiu no coração deles e produziu e frutificou, de forma que aqueles irmãos, a fé deles era conhecida em todas as igrejas de Deus, né? O amor que eles tinham para com o outro. Então, duas coisas importantes. Quando nós não estamos ociosos, nós estamos amando uns aos outros na prática, ou seja, nós estamos servindo uns aos outros. E 2, nós estamos fazendo a palavra de Deus conhecida àqueles que estão fora, tá? Então, essas atitudes definem um cristão não ocioso, tá bom? Primeiro, eles estão servindo um ao outro. Nós estamos nos amando e cada um, como membro do corpo, tem a sua função, está fazendo a sua parte, né, em abençoar os outros. Nisso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, isso é um cristão não ocioso. Ele está em comunhão, ele está servindo, ele está amando. Agora, e também, e todos vão saber que vocês são meus discípulos. Isso é um testemunho àqueles que estão lá fora. As pessoas que estão lá fora, quando olham para nós e vê a gente servindo e amando um ao outro, né, elas têm vontade de fazer parte. Elas querem conhecer o nosso Deus. Elas também querem estar envolvidas, porque é uma vida completamente diferente na que existe lá fora. Lá fora é cada um por si, né? É um pisando no outro para chegar no melhor lugar ao sol. Aqui não. Aqui a gente aprende a ceder para o outro ser abençoado. A gente perdoa, a gente ama, a gente quer que todo mundo cresça. Então, o amor em ação, ele transforma os corações. É isso que as pessoas têm que ver quando eles olharem para a igreja, tá bom? E Paulo, ele dá o exemplo dele. A palavra do Senhor alcançou o coração dos irmãos em Tessalônica e se propagou. Ele fala, orem para que Deus continue me usando da mesma forma onde quer que eu vá, como aconteceu com vocês. Que a palavra se propague rapidamente. A minha pergunta nesse ponto é: qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém?
Quando foi a última vez que você falou do amor de Deus? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Quando foi a última vez que você falou isso? As pessoas lá fora estão morrendo por não ouvir essa mensagem. Uma mensagem importante como essa, ela só faz diferença se ela chega a tempo. Muitos estão morrendo sem conhecer o Senhor. O mundo todo já, está condenado por não conhecer o Senhor. E nós somos aqueles que têm a chave, a oportunidade, a mensagem que salva e que transforma, que é capaz de transportar uma alma que está destinada ao inferno para o céu. Olha que lindo, Deus entregou nas nossas mãos esse poder, porque hoje nós conhecemos Jesus. Hoje nós conhecemos a mensagem que eu e você não temos o poder de converter ninguém, de salvar ninguém, mas a mensagem que nós temos, quando ela entra no ouvido, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, quando ela entra no ouvido e ela cai no coração, ela tem o poder de transformar aquele coração, de salvar aquela vida, de transportar aquela vida do inferno para o céu. Então, nós devemos nos perguntar, quando foi a última vez que falamos do amor, do perdão de Deus em Cristo para alguém? Isso é muito importante para nós. Irmãos, para nós concluirmos, eu quero refletir em vocês em algumas coisas. Primeiro, o Senhor prometeu voltar. Guardem isso. João 14, de 1 a 3, olha que lindo. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, qual é a promessa do Senhor, irmãos? Eu vou preparar um lugar para vocês, mas eu volto. Não é isso? Jesus falou: olha, eu estou indo. Eu vou preparar um lugar para vocês, mas eu vou voltar. Aguardem, esperem, eu vou voltar. E eu fico imaginando, sempre falo isso, se Jesus está preparando um lugar para nós, por mais de 2000 anos, imagina como não está esse lugar hoje, Deve estar lindo, Deve estar lindo. E Ele vai voltar. Essa é a promessa que nós recebemos dEle. Ele vai voltar. Então, o Senhor vai voltar e o desejo dEle é o quê? Que a gente esteja despreparado para essa volta? Não. O desejo dEle é que a gente esteja preparados, Lucas 12:40, estejam também vocês, o quê? Preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Irmãos, Jesus ele fala disso várias vezes nos evangelhos. E ele dá várias comparações, sobretudo a dos servos, Ele fala assim, olha, ele fala do ladrão, se a gente soubesse que horas o ladrão fosse chegar, a gente estaria de tocar, não seria pego de surpresa. Mas uma que eu amo é quando ele fala dos servos, que ele fala, e eu vou ler para você em Lucas 12, de 35 a 37. Olha só como o Senhor quer que a gente esteja preparado. Olha como o Senhor quer que a gente esteja pronto, tá? Estejam prontos para serviço, é lindo. E conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos, cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Irmãos, eu vou perguntar mais uma vez, que eu sei que você estava muito atento a essa palavra. Como que o Senhor espera que seus servos estejam preparados? Servindo. O Senhor espera que quando Ele voltar, nós estejamos servindo a Ele. Quando nós servimos o corpo dEle, a igreja dEle, nós estamos servindo a Ele. Quando nós estamos com o coração disposto a testemunhar ao perdido a esperança da salvação, nós estamos servindo a Ele. O Senhor, Ele espera que quando Ele voltar, nós estejamos engajados na obra dEle. Se você nunca ouviu de Jesus, está aqui no nosso meio, você precisa entender que a sua salvação não é por obras, não é por alguma coisa que você faça que você é salvo. Você é salvo pela graça.
é de graça, você não paga nada. Jesus pagou por você já na cruz. Ele morreu e você só precisa crer. A palavra de Deus em João, no Evangelho de João, fala que essa é a obra de Deus, crer naquele que Ele enviou. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você é salvo. Então é isso. Isso é a tua salvação. Mas se você está aqui hoje, e não é a primeira vez que você entende que Jesus Cristo é o Senhor, se você já crê em Jesus, você já deu teu coração para Ele, você já chama Ele de Senhor e Salvador, você precisa entender isso, que a obra, que está falando desse serviço que fala aqui, é consequência da nossa salvação. A gente não é salvo por fazer alguma coisa, mas quando a gente é salvo, a consequência é servir. Amém? Quando nós somos verdadeiramente salvos, a nossa atitude de nova criatura é engajar na obra de Deus, porque esse serviço ele vem como um fruto do relacionamento novo que nós temos agora com Jesus. Então, porque nós andamos com Jesus, nós estamos fazendo o que Ele faz. Ele gosta de pessoas, então a gente gosta de pessoas. Ele ama pessoas, então a gente ama pessoas. Ele salva pessoas, então a gente leva o evangelho a pessoas. Então, é uma consequência natural de todos os que são salvos. E é por isso que Jesus está falando, olha, quando eu voltar, é assim que eu espero encontrar vocês. Prontos, servindo um ao outro, amando um ao outro. E ele dá vários exemplos, ele fala em outras passagens, imagina o servo que o seu senhor sai e o servo pensa, o meu senhor vai demorar mesmo. Gente, olha, tem muitos irmãos, né, cristãos que estão nem aí para a volta de Cristo. Eles falam assim, essa história da volta de Cristo já ouço desde que eu era criança. Eu já ouço isso daí desde que me converti sei lá, 20 anos atrás. Né? E as pessoas não estão nem aí, chutaram o balde. E a palavra alerta justamente para esse tipo de atitude. Né? Que o servo que não é sincero, que não está com o coração no Senhor, ele realmente pouco se importa de estar preparado. Ele pouco se importa. Meu Senhor vai demorar mesmo. Sabe aquela atitude? Meu Senhor vai demorar mesmo, eu vou relaxar, vou aprontar mesmo, que voltar nada. E Jesus está falando para nós, olha, estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Sabe, abrir a porta, sabe quando o servo abre a porta imediatamente? Ele não tem que correr para fazer nenhum serviço de última hora. Parece quando a mãe sai, né? Vai no centro e fala, arruma a casa, lava a louça, né? Quando eu voltar. Aí quando a mãe, você vê que a mãe está entrando no portão, você vai lá rapidinho e vai tudo para debaixo do tapete, né? E faz aquela lambança na pia. Não é desse jeito. Não é desse jeito que funciona, não é desse jeito que o Senhor espera. O Senhor quer que a gente abra a porta de que forma? Imediatamente. A gente não tem do que se envergonhar, a gente não tem que esconder, a gente quer abrir a porta imediatamente. E felizes, ele fala, olha, felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo, e aí é a parte mais linda, gente. A promessa de Deus para nós, que estivermos atentos e vigilantes quando Ele voltar servindo, é que Ele mesmo vai colocar roupa de servo e vai pedir para a gente se reclinar à mesa, para que Ele possa nos servir. É lindo isso, não é? Isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. O Senhor está falando, olha, sejam fiéis, perseverem firmes na minha obra, na minha vontade. Eu estou voltando. E quando eu voltar, eu vou prometer uma coisa para vocês. Eu vou tratar vocês como rei. Eu vou servir vocês. Esse é o coração do nosso Senhor. Amém? Você crê nisso, queridos? Amém? Vamos ficar de pé e adorar o Senhor. Vamos orar.